O nosso assunto de hoje aqui no programa, ele trata, inclusive, né, de morte súbita, né? E trouxe aqui alguns dados rápidos que o Dr. Wander com certeza vai reforçar, né? A morte súbita, a maioria das vítimas de morte súbita encontra-se em sua idade mais produtiva, né? E mais de 95% das mortes ocorrem fora do ambiente hospitalar, né? Ou seja, aquela famosa morte que não avisa. Não é isso, doutor Wander? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia, Generaldinho. Também está aqui nos estúdios. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. E é isso mesmo, Marcos. Boa parte das chamadas mortes súbitas, elas acontecem fora do ambiente hospitalar. E é isso que torna tão difícil a gente conseguir êxito, sucesso no tratamento apropriado dos pacientes que são vítimas desse trágico evento. As taxas de sucesso nesse caso infelizmente não são como a gente desejava que fosse. Primeiro, assim, a taxa de sucesso numa morte pode gerar um certo tipo de confusão nas pessoas. Porque hoje em dia a gente até usa dois termos. Até bem pouco tempo atrás a gente usava o termo morte súbita ou morte súbita cardíaca para qualquer evento que resultasse em parada cardíaca, no qual você não houvesse suspeitas anteriores e o paciente não tivesse nenhum sintoma clínico, ou os sintomas haviam começado menos de 24 horas antes. E aí o paciente entrava no que a gente chamava de morte súbita cardíaca, que era uma parada da atividade cardiorrespiratória, o que a gente chama de parada cardíaca, e essa parada cardíaca, se ela fosse revertida, a gente chamava isso de morte súbita cardíaca abortada. A gente abortou a morte, literalmente interrompeu a morte e conseguiu fazer com que o paciente retornasse à vida. Hoje em dia, para evitar isso que parece ser um paradoxo, que é a morte abortada, utiliza-se com a mesma ideia geral, com o mesmo princípio geral, mas utilizam-se terminologias diferentes. A gente tem a morte súbita cardíaca, que é aquela morte súbita, que é aquele evento que resulta de fato na morte em que você não consegue trazer de volta o paciente, e a parada cardíaca súbita, que é o evento que dispara a morte, que resulta em morte em boa parte dos casos, e que em alguns casos ela é abortada. Aí a gente teria aí, então, a parada cardíaca súbita, que poderia ser abortada. Esse conjunto de eventos, um levando muitas vezes ao outro, né? A parada cardíaca, ela levando à morte, ele muitas vezes não é de fato suspeito pelos pacientes, e na maior parte dos casos, infelizmente, ele acontece fora do ambiente hospitalar, o que dificulta o tratamento mais apropriado. Infelizmente, anualmente a gente vê taxas elevadas de parada cardíaca súbita, que resultam inclusive em morte súbita cardíaca, segundo as estatísticas mundiais, variando de 5% a 15% ao ano da população. A gente às vezes ouve falar mais, acaba tomando uma proporção maior e aparecendo mais nos noticiários quando ela acontece em pessoas que não tinham doenças cardíacas prévias, e também em pessoas mais jovens. Mas ela é frequente, inclusive nas pessoas que têm já doença conhecida. O paciente ele já teve uma doença conhecida, mas a doença estava sob controle, a doença estava sendo bem tratada, bem documentada, e sem nenhum tipo de aviso prévio, o paciente evolui para a cessação da atividade cardíaca. Ele tem uma parada da atividade cardíaca, e isso resulta no que a gente chama de morte súbita. A parada da atividade cardíaca, a parada cardíaca é um evento que define morte em qualquer paciente. Então, o paciente que sofre um trauma, por exemplo, sofre de um acidente de avião, um acidente de carro, um paciente que está numa mesa de cirurgia, sendo submetido a uma outra cirurgia, por exemplo, uma cirurgia do intestino, e ela tem uma complicação e ele vai evoluir para a morte, ele vai necessariamente passar
pela parada cardíaca. Mas aí, nesses casos, a cessação da atividade do coração, a parada da atividade do coração, ela é secundária a algum outro problema. Nesse caso aqui, a gente está tratando de um evento em que não havia, a princípio, nada que levasse, que devesse levar a interrupção da atividade do coração, e de súbito, de uma hora para outra, o paciente tem uma parada da atividade do coração, uma parada cardíaca, e isso resulta na sua morte. Essas taxas são de 5 a 15% ao ano. Envolvem aproximadamente 70% dos pacientes que são vítimas de parada cardíaca súbita, eles têm como causa, como etiologia, a doença coronariana. Algumas vezes ela é conhecida já, e outras vezes ela não era suspeita de forma alguma, sendo que até 50% dos casos dos pacientes que apresentam parada cardíaca súbita apresentam a parada cardíaca como a primeira manifestação, Marcos, de um quadro de doença coronariana, que seria, aqui no caso, a angina e o infarto, que são os termos mais conhecidos para a doença coronariana. Então, até 50% dos pacientes que têm parada cardíaca súbita por doença coronariana, eles tem ela como primeira manifestação. Você não tinha absolutamente nada antes, e a primeira vez que você vai sentir alguma coisa é já com um evento tão trágico como esse. O restante dos pacientes que têm parada cardíaca súbita no contexto de uma doença coronariana, ele já tinha a doença já conhecida, ou pelo menos em vias de investigação. Eu estava sentindo dor no peito, já vim investigando, ou já estava descoberto, e aí estava em busca do tratamento, e no meio dessa história aconteceu de eu ter a parada cardíaca, e a doença coronariana ocasionar, então, o evento. Fora esses 70% de pacientes que têm como causa da parada cardíaca súbita, eu vou chamar de morte súbita cardíaca, que é um termo que eu estou mais acostumado. Lembrando que a morte súbita aqui é só a parada da atividade do coração, e ela pode, nesse contexto que eu falo aqui, ela pode ser abortada, ela pode ser interrompida. Então ela não é tão silenciosa assim? Ela é silenciosa na maior parte dos casos, Marcos. Mas ela dá alguns sinais de que eu posso evitar, por exemplo? Então, em alguns casos, o paciente ele passa a apresentar sintomas. Muitas vezes esses sintomas são com pouco tempo antes do evento em si, do evento da parada, do evento da morte. Pouco tempo, que eu digo, é 1 hora, 30 minutos, 1h30. E antes ele sequer desconfiava disso. E em outros casos, que é uma minoria, o paciente realmente passa dias, semanas sentindo alguma coisa, e muitas vezes ele não dá valor a esse sintoma, a esse quadro clínico que ele apresenta, e acaba levando, e isso resulta num evento mais drástico, mais grave, que é a morte súbita. Então, ela é silenciosa sim, em muitos casos ela é silenciosa. Primeiro porque, muitas vezes, o paciente não sabe que tem doença nenhuma. Quando o paciente já sabe, como eu disse aqui, metade dos pacientes, dos 70% que a gente tem de morte súbita cardíaca, que é por conta de doença coronariana, metade vão se apresentar como primeiro sinal. Primeiro sintoma que o paciente vai ter, em vez de uma dor no peito, em vez de ser um infarto, é uma parada. Ele já para o coração de uma vez. A outra metade, ela já vai ter um outro aviso antes. Então, a sua pergunta sobre se ela é silenciosa ou não, eu diria que ela está bem no meio ali. Para metade da população, ela é silenciosa, traiçoeira, e ela vai se apresentar logo, sem nenhum aviso prévio, e para a outra metade ela dá seus avisos. O paciente já sabia que tinha doença, ou vinha em investigação da doença, e ao longo do processo, entre descobrir o que tem e promover o tratamento adequado, ele acaba passando por esse acidente, esse atropelo aí, que é apresentar a morte súbita. Além dessa maioria dos casos que a gente mencionou aqui, que é a de doença cardíaca coronariana, existem outras doenças que representam em torno de 10% aproximadamente
das paradas cardíacas, das mortes súbitas cardíacas. E são também por doenças estruturais do coração, mas outras doenças que não a doença coronariana. Aí a gente inclui insuficiência cardíaca, miocardiopatia hipertrófica, miocardite, uma doença que acho que a gente já mencionou aqui. Mencionar sim, eu não sei se a gente já usou como um tema completo no programa, mas cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito, anomalias congênitas das artérias coronárias, que são doenças que muitas vezes você não suspeita, porque ela não causa sintoma nenhum, e aí em determinado momento na vida, ela já vai se apresentar na forma de um infarto e de uma parada cardíaca súbita. E, infelizmente, Marcos, até 10 a 15% dos pacientes podem apresentar também uma parada cardíaca súbita, uma morte súbita cardíaca, na ausência de qualquer doença cardíaca estrutural. Esses 10 a 15, somados àqueles 50% que morrem porque tem doença coronariana, né? Esses 10 a 15%, você praticamente não tem como suspeitar, porque não há sinais e sintomas nenhum. Os pacientes que já têm a doença coronariana, a gente presume que eventualmente seria possível a gente conseguir fazer algum tipo de diagnóstico fazendo uma investigação dos fatores de risco do paciente, fazendo um check-up, né? A gente está aqui no programa Check-up no rádio, está fazendo um check-up, a gente presume que você conseguiria diagnosticar. Mas para um percentual de pacientes, 10 a 12% aproximadamente dos pacientes, especialmente nos pacientes mais jovens, abaixo de 45 anos, a gente tem o que a gente chama de morte súbita na ausência de doença estrutural. Então, geralmente são problemas ainda no coração, mas problemas para os quais a capacidade diagnóstica e a de suspeita ela é bem baixa. É muito difícil você fazer isso como rastreio na população geral, pedir para todo mundo abaixo de 45 anos, depois que tem qualquer pessoa que tem um evento como esse de morte súbita, pedir para todo mundo correr para os hospitais e para as clínicas para fazerem check-ups, fazer exames, porque não é o que acontece para a maioria das pessoas. A maioria dessas pessoas a gente vai fazer, não vai conseguir encontrar nenhuma causa e, infelizmente, a despeito disso, mesmo a gente não conseguindo encontrar nenhuma causa, uma ou outra dessas pessoas, elas ainda vão evoluir de uma forma inesperada e indesejada, que é apresentando a morte súbita. Nesses casos, esses pacientes que têm a ausência de doença cardíaca estrutural, eles têm doença no coração, mas ela é de mais difícil diagnóstico. Por exemplo, síndrome de Brugada, ela pode até se apresentar, é uma das causas clássicas, ela pode até se apresentar, você pode até conseguir dar o diagnóstico no eletrocardiograma, mas muitas vezes o eletrocardiograma passa despercebido e a gente não consegue fechar esse diagnóstico. Síndrome do QT longo pode apresentar-se no eletrocardiograma, mas também pode passar despercebido. Taquicardia catecolaminérgica, taquicardia ventricular polimórfica familiar. Essa praticamente você não tem suspeita nenhuma, porque o eletro do paciente é normal até que ele apresenta a parada cardíaca. Então é extremamente difícil da gente conseguir fazer esse diagnóstico. Morte súbita cardíaca familiar, que aí envolve alterações genéticas no coração que resultam em morte, mas por um mecanismo que ainda não é completamente compreendido. Então existe um percentual pequeno desses casos de morte súbita, 10%, mas que infelizmente afeta mais as pessoas mais jovens, em que a gente faz uma avaliação de doenças estruturais e muitas vezes passa liso, passa batido. Você faz a avaliação, você não encontra nada, ou mesmo após a morte, né, você faz uma autópsia, não encontra nada no coração do paciente e a gente fica sem uma definição clara do que aconteceu. É uma morte súbita cardíaca na ausência de doença estrutural do coração. O ouvinte pergunta, doutor Wander, é possível uma pessoa passar boa parte da noite tendo alguns sintomas ou até ficar desmaiado e vindo a óbito somente por volta das 10 horas da manhã seguinte? Nesse caso, seria morte súbita? Então, na definição
atual de morte súbita não se envolve o tempo, porque é difícil desse tipo de mensuração. Mas na definição antiga, que eu ainda sou muito apegado a ela, ainda gosto muito dessa definição antiga, a gente diz que a morte súbita cardíaca é aquela onde você tem uma parada da atividade do coração e os sintomas começaram presumidamente a menos de 24 horas. Então, se nesse caso que ele está descrevendo aí, que a pessoa tenha passado desmaiado e só venha de fato ter falecido às 10 horas da manhã, poderia ter se encaixado nesse caso. A grande questão é, será que esse desmaio já não era a própria parada cardíaca em si? Porque o paciente, quando está sem resposta, responsivo, né, ele já pode estar naquele momento ali no quadro de cessação da atividade do coração. Ele já pode ter parado de funcionar o coração, aquilo já pode ser a parada cardíaca e aquele ali ser já o momento do óbito do paciente. Então, sim, é possível que o paciente vá perdendo aos poucos a consciência. Esse mecanismo em que você vai perdendo aos poucos a consciência não é muito comum nessas formas que a gente acabou de mencionar aqui de morte súbita. Por exemplo, a morte súbita por infarto, uma morte súbita por arritmia, essas que a gente falou, síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, elas causam arritmia. O paciente, dentro de poucos segundos a pouquíssimos minutos, ele costuma evoluir já para a parada cardiorrespiratória e dali ele já fica inconsciente. Ele fica inconsciente, mas também já em parada cardíaca. Então, nesse caso, não seria a história dele só evoluir para a morte às 10 horas da manhã. Ele provavelmente teria, nesse caso, falecido já ao longo da madrugada. Mas existem outras causas, a gente mencionou aqui as causas cardíacas estruturais da morte súbita, que aí envolve doença do coração e outras doenças estruturais, as causas cardíacas do coração que não são estruturais, mas existem também causas não cardíacas. Existem a morte súbita, ela pode aparecer também num contexto em que você não tenha uma doença cardíaca como sendo a causadora principal. Aí a gente englobaria, por exemplo, alguns tipos de infecção em pacientes idosos. Na verdade, essa infecção ela deveria ter se apresentado na forma de sintomas, mas pelo fato do paciente ser idoso, ela passa despercebida ao longo de muito tempo e aí só vem mostrar os seus sintomas quando está numa fase mais grave. E isso poderia sim resultar nessa percepção do paciente ir perdendo a consciência aos poucos e só mais à frente ele via falecer de fato. Outra causa que poderia ser encaixada nesse quadro aí seria o de hemorragias cranianas, AVC hemorrágico. O paciente perde a consciência por conta do AVC hemorrágico, mas o coração continua funcionando, porém, a partir de um certo tempo, como o cérebro é quem comanda pelo sistema nervoso autônomo, ele é quem comanda a atividade elétrica, a atividade cardíaca, a partir de um certo tempo, você evolui de fato para a parada cardíaca e para morte. Seria um caso de morte súbita, não cardíaca, não relacionado diretamente ao coração, mas um caso de morte súbita, em que você primeiro passaria um bom tempo desmaiado, sem resposta, mas coração batendo ainda e respiração fraca ou boa, mas ainda respirando, e a partir de um certo tempo mais à frente, você de fato evoluiria para a morte. Isso poderia acontecer. Tem muitas perguntas aqui, né, no nosso WhatsApp, né? Doutor Wander, ontem à noite comecei a sentir uma dor no lado do peito e quando respiro atinge nas costas. Será que é muscular ou cardiológico? Devo me preocupar? Então, dor que piora com a respiração, dor ventilatória dependente, em princípio, não tem uma relação direta com o coração. Entretanto, se é o primeiro evento de dor, se é o primeiro momento que você está sentindo, e principalmente, se você tem fatores de risco pessoais, hipertensão, diabetes, taxas de colesterol ou cigarro, ou se você tem uma história familiar de alguém, de um parente de primeiro grau ou de segundo grau que faleceu de morte súbita cardíaca, é interessante que seja feita uma investigação. Apenas pelo sintoma, a probabilidade é baixa de que haja uma correlação com o coração, mas levando em conta outros fatores, esses fatores de risco que a gente mencionou aí, isso pode aumentar a probabilidade, mesmo não parecendo à primeira vista, mas pode aumentar a probabilidade e pode requerer sim uma investigação cardiológica. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia.
Bom dia, doutor Wander. É porque, como o tema hoje é morte súbita, eu estou preocupada porque o meu pai foi ao médico cardiologista, aí foi constatado que ele tem 2 tipos de arritmia e ele fica dizendo que disse ao médico que podia limpar de inchada, tudo, e a gente fica na dúvida se ele contou mesmo, por causa que ele, quando faz esforço, ele passa mal. E ele agora botou na cabeça que é o remédio da arritmia que o cardiologista passou. E faz 3 dias que ele abandonou o remédio. Não está mais tomando, mesmo os filhos aconselhando, ele disse que não vai tomar mais. Mesmo o cardiologista orientando que ele, no lugar de tomar só uma vez, que ele disse que o remédio está fazendo mal, tomasse 2 vezes ao dia, mas ele não vai mais tomar. E eu estou muito preocupada com isso. O que é que o senhor me diz? Passarinho canta, viu? E aí? Eu acho que a gente tem uma receita de bolo aí pronta para complicações, certo? Não sei, não dá para fazer uma avaliação mais aprofundada, porque a arritmia engloba uma série de doenças. Você pode ter desde arritmias que são super simples e que não causam nenhum tipo de problema ao paciente, até algumas arritmias que são graves ao ponto de ameaçar a vida do indivíduo. Então, nesse contexto aí, essa arritmia ela pode ser de leve a muito grave. Mas nesse contexto, olhando para o quadro específico que foi mencionado aí, de um paciente que tem arritmia, que foi tratado com medicação, ou seja, não me parece ser uma arritmia tão simples e tão leve, já que requereu um tipo de medicação aí para fazer o seu controle. Aí isso está resultando em sintomas do paciente quando ele faz esforços físicos, né, que é mais um sinal de alerta, você apresentar sintomas aos esforços, quer seja com o uso da medicação, quer seja sem o uso da medicação. A presença de sintomas ao esforço físico, ele acende uma luz amarela aí de alerta para a possibilidade de você estar diante de alguma complicação cardiológica. E, por fim, coroado aí com a cereja do bolo, com o abandono do tratamento, né? O paciente abandonou o tratamento e não quer mais fazer o uso da medicação. Isso, para mim, é uma receita de bolo para que a gente possa ter uma complicação no futuro. O que é que eu recomendo? Não está dando certo? É lógico que cada um sabe de si e cada paciente sabe como reage a determinada medicação. Se ele atribui os sintomas, a piora dos sintomas quando faz esforço aí ao uso da medicação, o mais correto é volta para o mesmo médico que já conhece esse caso, que fez essa avaliação e que fez essa medicação, e pede para ele trocar por outro. Ou então fazer uma adaptação, diminuir a dose e aumentar a frequência de vezes, fazer algum tipo de modificação para que você possa ficar bem. O que não me parece adequado é, diante de um contexto de uma arritmia, ou de duas, como ela mencionou aí, que há 2 arritmias, você ficar sem nenhum tipo de tratamento e ainda mais fazendo esforço físico. Isso parece um cenário em que a gente pode vislumbrar no futuro algum tipo de problema sério, inclusive, não estando descartado, uma parada cardíaca súbita. Isso não é impossível, não. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, ouvinte do Panorama 95. Bom dia, esse grande profissional. Marcos, eu queria saber do médico o seguinte. Antes de ontem, né, eu estava com a dor de cabeça um pouco estranha. De vez em quando querendo apagar a memória. Aconteceu isso por 2 vezes. E alguns choques no corpo. Na sequência, eu tomei o remédio da pressão, estava alto demais. Eu tomei o remédio e começou a normalizar. Mas quando eu deitei e comecei a dormir, eu senti uma pressão no olho, né? E o olho querendo ficou na verdade inchado demais, né? E um pouco alto, a sobrancelha, como se saísse de linha, né? Uma da outra. Mas graças a Deus, né? Tô melhor. E além disso, eu muito cansado, né? Eu sentindo cansaço. Um abraço, grande Alcino, né? Um forte abraço, doutor Wander. Bom dia, meu amigo. A princípio, não parece ter relação com uma doença cardíaca, pelo menos não com uma doença cardíaca estrutural, e
também não vou ser leviano aqui de fazer algum tipo de alerta aqui, imaginando que isso possa ser um prenúncio de alguma doença séria, grave, que possa ocasionar uma morte súbita, já que o tema é morte súbita. Não vou dizer isso, que esse seu quadro sugere isso, mas existem alguns fatores que precisam ser levados em conta para que você possa considerar que esse seu quadro possa ser um quadro de risco que mereça uma atenção mais urgente. O que seria? Primeiro, se foi o primeiro evento de dor de cabeça que você teve, principalmente se você tem mais de 50 anos, certo? Para pessoas com mais de 50 anos que não eram acostumadas a ter dor de cabeça e começam a ter uma dor de cabeça do nada, isso começa a se tornar um alerta, é um sinal de alerta. Se essa sua dor de cabeça você já teve em ocasiões anteriores, a gente já fica um pouco mais tranquilo em relação à gravidade do caso. Segundo, se é uma dor de cabeça diferente das que você já sentia antes. Olha, toda a vida eu sentia dor de cabeça na nuca, ou então do lado esquerdo da cabeça. Aí agora eu estou sentindo a dor de cabeça do lado direito e perto do olho. Ela é diferente e principalmente ela é muito forte. As outras dores de cabeça eu sempre aguentava, era tranquilo. E essa foi forte, assim, que eu não consegui fazer mais nada no meu dia. Parei o que estava fazendo, que eu não estava aguentando. E isso é um sinal de alerta e precisa ser investigado com certa rapidez. Ele já teve pré-infarto e tem 48 anos de idade. Pronto, está perto da faixa aí dos 50 anos. O que teria que ser verificado era se essa condição da dor de cabeça dele, se ela está aparecendo como primeira manifestação, se ela já havia aparecido antes e se ela foi muito intensa. O pré-infarto que ele mencionou aí, estou entendendo que deve ter sido uma angina instável, acredito que seja esse o diagnóstico, não tem uma relação direta com a dor de cabeça. Tem em si com o quadro de cansaço que ele sente. Pacientes com angina, eles podem ter cansaço por disfunção ventricular, por falha na atividade do coração, na atividade mecânica do coração. Mas também muitos pacientes podem ter cansaço por descondicionamento físico, né? Você está destreinado, não está fazendo atividade física de forma adequada e pode sentir algum cansaço no dia a dia por isso, né? Num cenário do paciente que já tem uma doença cardíaca, como ele disse aí, que já teve esse pré-infarto, de fato requer um certo alerta e necessita de investigação. Mas tranquilizo de que a maioria das pessoas, mesmo tendo um histórico já prévio, a gente acaba não descobrindo nada. Com relação a essa dor de cabeça, precisa ser verificado se foi a primeira manifestação ou se foi uma manifestação de dor de cabeça que ele nunca tinha tido dessa forma na vida, foi a primeira vez, e principalmente se ela foi muito intensa. Se teve uma dessas características ou teve as três, é recomendado que ele faça uma avaliação com um neurologista para verificar de fato essa dor de cabeça, se não tem alguma causa secundária que possa ser tratada, porque isso pode de fato resultar em complicação. Muito bem, essa é a pior parte do check-up no rádio, quando a gente tem que encerrar e deixar dezenas de perguntas aqui sem serem feitas. Peço desculpa aqui aos nossos ouvintes, tá bom? Dr. Wander Weyden é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander Weyden está na Clínica São José e aqui também no nosso Panorama 95. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado. São 7 horas 3 minutos, confirmando 7:03.